primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Espírito de Deus nos socorra a partir de agora, nos ajudando a entender a palavra, perceber sua excelência e ser transformados por ela no poder do Espírito Santo. Esses dias eu conversava com um sociólogo, muito amigo meu, ele é americano, o nome dele é Andrew Johnson, é professor numa universidade no norte dos Estados Unidos e trabalhou comigo nas carceragens da Polícia Civil. E como resultado dessa nossa parceria, surgiu um comentário belíssimo que fala, então, sobre aqueles anos vividos de uma forma especial na carceragem de Neves. E esses dias o Andrew visitou o Brasil e me disse a seguinte coisa, do ponto de vista dele como sociólogo, que o uso da palavra evangélico deveria ser revisto por nós. Palavras do Andrew, ele não diz mais nada, porque cabe tudo dentro dessa, vamos assim dizer, expressão de credo religioso. E o que perturba ele, perturba a mim, certamente, aos irmãos que aqui se encontram, é o fato de que há divergências em nós, ou entre nós, onde não deveria haver discordância. Porque essa chamada crise de identidade não se relaciona mais àqueles temas clássicos, como o sistema de governo da igreja, por exemplo, forma de batismo, se deve batizar criança ou não. Nós estamos divergindo sobre questões essenciais, inegociáveis. E a tal ponto que nós conseguimos encontrar no nosso meio quem defenda um ponto de vista ideológico, e o impressionante é observar isso, naquilo que essa ideologia política tem de mais antagônico em relação à fé cristã. Quando essa ideologia, por exemplo, propõe a supressão das liberdades democráticas, quando esta ideologia também sugere uma revolução sangrenta, quando elege a categoria de povo escolhido, homens e mulheres que, devido à sua classe social, parecem não precisar mais de regeneração. Esses dias, fui procurar entender o pensamento de um dos pais do chamado pensamento neoliberal, tal como foi professado por Margaret Thatcher e Ronald Reagan, e hoje muito presente em grande parte do mundo ocidental. Então, fui avaliar o pensamento de um economista austríaco de nome Hayek, e fiquei chocado. Simplesmente, este homem declara que não acredita numa divindade antropomórfica, não acredita, portanto, no Deus cristão, mas que o cristianismo é interessante para o seu modelo econômico. Segundo ele, não sei de onde ele tirou isso, porque o cristianismo endossa o lucro como a medida de todas as coisas.
uma economia de mercado completamente desregulamentada. Ele chega ao ponto de mencionar os esquimós como uma referência do funcionamento do capitalismo absolutamente, repito, desregulamentado, dizendo que é prática entre os esquimós deixarem para trás os pais já idosos a fim de que possam viabilizar a travessia pela geleira. Então, ele declara que é da vida, que alguns fiquem para trás, por mais que trabalhem, por mais que tenham se dedicado à sua profissão, e que nós não temos muito o que fazer por isso, que a nós nos cabe, portanto, é abraçar o chamado laissez-faire em economia. Vocês imaginem isso, gente. Num país composto por milhares e milhares de analfabetos funcionais, de pessoas que têm dificuldade de interpretar texto, de gente que hoje vive em cenários de absoluta exclusão, vulnerabilidade social. Então, percebe-se no nosso meio pessoas demonstrando uma lealdade que muitas vezes sobrepuja a lealdade ao cristianismo para a dois filhos do iluminismo ou da chamada modernidade, e que são inimigos frontais da fé que nós professamos. Portanto, preocupa a incapacidade de cristãos de pensar em duplo, de saberem reter o que é bom de todo e qualquer pensamento político, ideológico, e terem discernimento suficiente para separarem o joio do trigo, a ponto de não manifestarem, repito, lealdade incondicional a ideologias de direita e de esquerda, e que, vejam só, que caso sejam abraçadas in totum por nós cristãos, representará a descaracterização por completo do cristianismo. Para não mencionar aquele tipo de divisão entre nós que extrapola as questões já mencionadas de natureza política e ideológica. Nós estamos falando de pessoas entre nós que estão relativizando o conceito cristão de família. O ponto de vista cristão referente ao papel do homem e da mulher, relação do cristão com o dinheiro, com este século. Algo que me chama profundamente a atenção e que me parece, já mencionei isso aqui em outras ocasiões, que me parece sintomático do nível espiritual das nossas igrejas, é o próprio comportamento de pessoas que se dizem evangélicas nas redes sociais. É difícil entender como que pessoas que se dizem evangélicas não entendem que no cristianismo o meio faz parte da mensagem, a forma de se comunicar a verdade faz parte do próprio conteúdo da pregação. Você não pode cortar a garganta da sua mensagem em razão do fato de julgar que, por conta do seu compromisso com a verdade, você tem o direito de ser estúpido. Então, olhando para os Estados Unidos, olhando para o Brasil, dizer que você é evangélico demanda ato contínuo. Você dizer o que não é. Outro dia eu entrava numa favela do Rio de Janeiro, favela Mandela, com repórteres e cinegrafistas de emissoras brasileiras, de jornais do nosso país. Isso me falha a memória, Al Jazeera. Al Jazeera estava presente conosco. E nessa comunidade as pessoas têm o costume de me chamar de pastor. Não, pastor, 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 pastor. E nisso, um fotógrafo do estado de São Paulo
ao ouvir alguém me chamar de pastor, virou-se para mim e disse o seguinte: cara, você é pastor? O que me forçou a me virar para ele e dizer a seguinte coisa: mas não o que você está pensando. Por que que nós temos que dar essas explicações? É fato, portanto, meus amados irmãos, que estamos vivenciando aquilo que muitos têm chamado de crise de identidade, e que é de fundamental importância que, à luz das Sagradas Escrituras, com a Bíblia aberta, procuremos saber quem nós somos, o que nós devemos fazer de uma instituição como essa, como devemos organizar os seus departamentos, qual é a nossa missão precípua neste planeta, o que somos, por que somos o que somos, e em razão do que foi feito por nós, nós devemos fazer na história. Me parece, sendo assim, que esse texto que nós acabamos de ler é o locus classicus da doutrina. Se nós queremos fazer esse chamado resgate de identidade, aqui nós nos deparamos com um ponto de partida. E isso em razão de afirmações claras, precisas, objetivas, feitas pelo grande apóstolo Pedro, que não deixam margem a qualquer espécie de dúvida, a ponto dele se dirigir nesses termos aos destinatários da sua epístola: vós, porém, sois. E o que nós somos? Antes de sermos evangélicos, antes de sermos calvinistas, antes de sermos reformados, antes de sermos protestantes, o que nós somos antes destas definições que, em parte, são socialmente construídas? O que nós somos à luz da palavra de Deus? O que a Bíblia tem a dizer sobre você, sobre mim e sobre todos nós juntos, vivendo em comunhão? Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro declara que nós somos raça eleita. Aqui está uma definição de igreja. Então, alguém pergunta a você: o que é a igreja? Essa é uma resposta objetiva que você pode dar. A igreja é a comunidade dos eleitos. O que significa, portanto, que há um fundamento na teologia do Novo Testamento para a construção daquilo que se costuma chamar de senso de autoestima saudável. Pois, você imagine o que representa para a vida de um ser humano ter a consciência que o amor do Criador eterno pela sua vida é anterior à criação do primeiro átomo. Que somos o que somos em razão de um decreto eletivo. Em que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, que na eternidade Ele fixou os seus afetos em nós e decretou que nós seríamos pelo Espírito Santo encaminhados ao Filho, que diz no seu Evangelho que ninguém pode ir a Ele se pelo Pai não for enviado, e que todo aquele que vem a Ele, de modo algum será lançado fora. Essa era uma doutrina profundamente preciosa para o coração do autor dessa declaração, o apóstolo Pedro. Porque em pelo menos duas ocasiões, esta verdade ficou muito clara para ele. Primeira delas, quando ele faz uma declaração
de natureza profundamente teológica referente à pessoa do Messias, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que levou o Senhor Jesus a virar-se para o seu amado discípulo e dizer: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Olha o mistério, gente. Porque não foi carne, nem sangue, quem te revelou estas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Amor eletivo sendo apresentado de modo iniludível. Hoje, de manhã, lá na Barra, o meu texto foi 1 Coríntios 2, capítulo 2, verso 14. Porque para o homem natural, as coisas do Espírito são loucura. Ele não pode acolhê-las, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Estava dizendo hoje lá na igreja que é um verdadeiro golpe na chamada modernidade, no racionalismo iluminista. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o nosso comportamento não é tão racional como nós imaginamos, em razão do fato de nós estarmos desprovidos dessa capacidade de discernimento que habilita o homem e uma mulher a perceber a excelência das coisas. Nós não estamos habilitados, por natureza, a perceber a excelência do Evangelho. Você tem um aparelho cognitivo, mas há uma forma de usá-lo. E se você estiver, portanto, destituído desse sentido espiritual, que Jonathan Edwards chamava de capacidade de sentir a doçura do mel, de fixar os seus afetos em Deus, em razão de contemplá-lo na beleza da sua santidade, a sua mente jamais funcionará de modo cristão. As coisas do Espírito, aquilo que o Espírito revela, o que o Espírito comunica, o conteúdo do Evangelho, são loucura para o homem natural, o homem tal como foi concebido pelos nossos ancestrais. Ele olha para uma reunião como essa e não entende o funcionamento da nossa cabeça. Ele não nos compreende. Nós seremos um eterno enigma para o não cristão. Pois bem, como que um homem que um dia foi homem natural pôde ser encontrado de joelhos diante de Cristo, dizendo: Senhor meu e Deus meu? A resposta do apóstolo Pedro, a partir da sua experiência pessoal, é justamente essa: sois raça eleita. É um decreto que determina a salvação de homens e mulheres e que, por determinar a salvação de homens e mulheres, determina também os meios conducentes a esta salvação. E meio conducente para esta salvação é a mente ser aberta. É você olhar para o Evangelho e, ainda que desprovido de provas arqueológicas da veracidade do Antigo, do Novo Testamento, ser levado a dizer: a excelência desta mensagem declara a sua origem divina. É uma experiência, de certa forma, incomunicável, que levou Martin Lloyd Jones a dizer: o cristianismo, para quem está do lado de dentro, é o que de mais racional existe. Para quem está do lado de fora, completo absurdo. Mas talvez a experiência mais intrigante vivida pelo apóstolo Pedro na sua relação com Cristo, e que o levou a amar essa doutrina, foi justamente aquela que antecedeu
a maior crise espiritual da sua vida. O Senhor Jesus vira-se para os seus discípulos, mas com foco especial no apóstolo Pedro, e diz a seguinte coisa: Satanás vos reclamou para vos peneirar. Pediu acesso à vida de vocês para tentá-los severamente. E aí o Senhor Jesus põe o foco no apóstolo Pedro e declara: e antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas veja só, declaração acompanhada de uma frase profundamente reveladora dessa doutrina. Mas eu, é de emocionar até a medula. Mas eu roguei por ti para que tua fé não desfalecesse. Eu clamei o Pai para que após a sua queda, você não viesse a descrer do amor ensandecido que eu tenho por você. Eu clamei o Pai para que você não tomasse o caminho de Judas Iscariotes. Ninguém vai arrebatá-lo das minhas mãos. O amor que eu tenho por você é maior do que os seus pecados. Eu decretei que tu serias meu apóstolo. E aqui então nós começamos a construir a identidade da igreja. Somos raça eleita. Que significa, portanto, que nós deveríamos ser o povo mais propenso às boas obras, e especialmente aquelas obras que, para serem praticadas, demandam muita humildade da parte do crente, como, por exemplo, lavar os pés das pessoas. Porque quando essa doutrina entra na mente, o serviço humilde, levado a cabo no anonimato, se torna natural, uma vez que você não precisa trabalhar duro para obter visibilidade, porque você sabe que é do seu amado e o seu amado é seu. Sois raça eleita. Doutrina, portanto, poderosa para gerar segurança espiritual no nosso coração. Você sabe o que o aguarda? Eu não sei o que me aguarda. Não sei se eu terei que enterrar os meus filhos ou se os meus filhos terão que me enterrar. Uma coisa, contudo, embora eu tenha muitas incertezas na vida, acerca de uma grande verdade eu estou absolutamente certo. Não sei o que me aguarda, mas uma coisa eu sei: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa de Jeová para todo sempre. Nada vai me arrebatar do seu amor. E tudo que diz respeito à minha vida, diz respeito à vida do meu Deus. Por isso que ele declara: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Palavras do apóstolo Paulo para o carcereiro de Filipos. Segunda definição: sacerdócio real. Essa é uma declaração que tem profundas implicações para a nossa eclesiologia e para a relação da igreja com os seus presbíteros e os seus pastores. Porque aqui nós estamos diante de uma declaração
profundamente democrática. Aqui nós estamos, portanto, diante das sementes da democracia. E por isso que esse sistema de governo surgiu num ambiente profundamente eivado da cultura cristã. Porque olha o que o apóstolo Pedro está declarando. Somos sacerdócio real. O que significa, portanto, que o acesso à presença de Deus não é privilégio de uma elite espiritual, que todos os crentes, toda a comunidade da fé, todos os eleitos foram tornados pela graça divina sacerdotes, e por que não dizer sacerdotisas, com livre acesso à presença daquele que pelo sangue do Cordeiro rasgou o véu do templo. Isso significa, portanto, que a igreja é livre para manter uma relação de independência com o seu pastor, e o seu pastor, consequentemente, deveria fomentar esta autonomia espiritual, de maneira que as pessoas perdessem de vista a ideia de que a oração do clérigo, do considerado sacerdote, líder espiritual, é a única que tem efeito. O que o texto está dizendo é que todos os cristãos têm acesso livre à presença de Deus. O que ocorre entre os pastores, os presbíteros, os diáconos e os demais membros da igreja é uma diferença de função, de exercício de dom espiritual, não de valor, não de excelência, não de apreço aos olhos de Deus. Isso significa, portanto, que não há espaço para mantermos uma relação infantil com a liderança espiritual. Uma vez que todos temos acesso à presença deste que se nos revela, nós, seus filhos, não apenas como o Rei do Universo, mas como nosso Pai Celestial, e que nos chama para com ousadia entrarmos nos santos dos santos. O que é ousadia? Ousadia é você, ao tropeçar, ao cair, ao se envolver com o vergonhoso, no minuto seguinte, entrar no santo dos santos, mais fiado na misericórdia de Deus do que na sua inocência. Conforme costumava dizer o grande Martin Lloyd Jones, se fôssemos comparar a vida cristã a uma escalada numa montanha, nós poderíamos dizer a seguinte coisa: que quando o crente cai, ele não precisa voltar ao sopé do monte para reiniciar a caminhada. Ele pode se levantar, voltar a caminhar do exato ponto onde caiu. Por isso que a Bíblia nos estimula a esta ousadia. Nós entrarmos com ousadia no santo dos santos. E por quê? Porque essa doutrina é uma doutrina irracional, é uma doutrina que nos pega de surpresa, é uma doutrina que vai de encontro ao senso comum, pois ela diz que você tem livre acesso ao Rei do Universo. E outra coisa que também é algo extraordinário: após quedas, após haver entristecido o Espírito Santo, e exercício espiritual que pode se dar em qualquer lugar do planeta. É algo que pode ser feito num culto de domingo como esse, mas também no seu quarto, caminhando na beira da praia,
pois a Bíblia nos chama a nós levantarmos mãos santas, a partir da compreensão do fato de que, na teologia do Novo Testamento, este planeta foi transformado em templo, foi transformado em santuário. E o cristianismo, portanto, ele não reconhece locais sagrados. Para o cristianismo, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. E para onde o homem lança o olhar, contempla a glória de Deus. Então somos sacerdócio real. Sacerdócio real. Temos livre acesso à interpretação desse livro. É nosso dever, é nosso privilégio, é nosso chamado. Temos, repito, livre acesso à presença de Deus. Só reconhecemos um sumo pontífice. Uma única ponte entre nós e o Criador, que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Em seguida, o apóstolo Pedro apresenta uma outra e clara, iniludível, insofismável definição. Nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, o que significa que somos dotados pelo Espírito Santo para o exercício de um ministério que tem as características do trabalho de um rei, o que significa, portanto, capacidade de interferir na história, de subjugar este planeta aos propósitos do Criador, de maneira que nos dediquemos à ciência, às artes, à promoção do saber, que nós fomos chamados por Deus para reinar. E em conexão a isso, exercendo a função de sacerdotes do Altíssimo, o que nos habilita a interceder por este planeta. E crer que, mediante esta súplica, feita por número incontável de sacerdotes, a história pode mudar. Mas o que o apóstolo Pedro quer dizer com nação santa? Irmãos queridos, essa é uma definição que pode nos ajudar a ser curados daquilo que na história da teologia veio a ser chamado de pecado protestante. Você tem o pecado católico e o pecado protestante. O pecado católico consiste numa ênfase nas obras em detrimento do papel exercido pela fé salvadora. O pecado protestante consiste numa ênfase na fé em detrimento das obras como sinais autenticadores da verdadeira fé. Então, é claro que há no nosso meio um conceito de graça que, quando levado às suas consequências práticas mais profundas, torna a igreja indistinguível da sociedade não cristã. Isso é muito preocupante. Porque quando o apóstolo Pedro declara que nós somos nação santa, ele está dizendo que esta eleição foi uma eleição para a santidade, uma vez que era da vontade do Criador que um povo eleito manifestasse
no tempo e no espaço as perfeições de Deus. Nação santa, um povo, portanto, soberanamente separado, com o propósito de revelar o caráter de Deus na história. Ser nação santa significa pelo menos 3 coisas. Número 1, ser parecido com Cristo. É pessoas serem ajudadas a terem uma ideia de quem Cristo é, mediante o contato conosco. Em segundo lugar, ser nação santa significa não manifestar apenas compromisso com aquelas virtudes que podem ser encontradas até mesmo na vida de homens e mulheres que não nasceram de novo, a fim de manifestar esta filiação divina mediante a prática do que só pode ser praticado por quem foi regenerado pela água e pelo Espírito. O que eu estou querendo dizer com isso? À luz do Novo Testamento, não é necessário o concurso da graça regeneradora para que uma pessoa se torne uma boa cidadã, para que um homem natural se transforme num bom pai. Uma mulher que não nasceu de novo ser referência de amor para os seus filhos. A Bíblia, nesse ponto, revela um certo otimismo com relação à natureza humana, por 2 motivos. Os homens, mesmo sem Cristo, são portadores da imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança não foi completamente desfigurada, senão nós viveríamos no inferno. Em paralelo a isso, há o concurso da graça comum, de uma obra do Espírito Santo que está em curso na sociedade não cristã e que habilita os não cristãos contribuírem para o embelezamento da vida em sociedade. Agora, há aquela espécie de vida que você só consegue viver se for a habitação do Espírito Santo. O Senhor Jesus deixou isso muito claro em Lucas capítulo 6, quando diz a seguinte coisa, olhem lá, Lucas capítulo 6, verso 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até pecadores amam aos que os amam. Foi o que eu disse para um preso uma vez lá na carceragem da Polícia Civil. Um carcereiro havia me trancado numa das celas, e eu ouvi um sujeito dizendo para o outro, ia lá o cara, não sei se ele me chamou de pastor, ele não tem medo de ficar aqui conosco. O cara simplesmente se esqueceu de mim. Eu fiquei dentro da cela trancado, era uma cela para 13 pessoas, devia haver ali umas 70, 80. Eu ouvi o que ele havia dito, e me virei para ele e disse a seguinte coisa, parceiro, responder ao bem com o bem é do homem, responder ao mal com o bem é de Deus. Agora, responder ao bem com o mal é do diabo. Eu estou certo que não estou lidando com demônios, eu estou apostando no amor. Eu creio que gentileza gera gentileza.
Silêncio na cela. Jamais alguém ousou relar a mão em mim. Por quê? Na maioria das vezes, vejam só, não é necessária a manifestação da graça regeneradora para que os filhos de Adão tratem com bondade aqueles que os tratam com bondade. Nesse ponto, de certa forma, a ênfase das ideologias de esquerda está certa. Quando, por exemplo, eles dizem, nós não teríamos esse nível de violência no Rio de Janeiro se não houvesse este fosso entre ricos e pobres. Isso é ensinado com clareza pelas Sagradas Escrituras. Você vê homens de Deus pedindo, Senhor, eu não quero nem a riqueza nem a pobreza, pois eu não quero viver uma vida de autonomia em relação a Ti, e não quero que por causa da pobreza eu blasfeme. Então regula as circunstâncias da vida para que nem riqueza nem pobreza me roubem o ser. Agora, viver isso aqui é coisa de regenerado. Aqui não... Veja só, ser membro de igreja não dá conta desse projeto de vida. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Eu não sei onde que eu li de um autor fazer o seguinte comentário, que para mim é muito humilhante, para você e para mim, que de fato o cristianismo apresentou o padrão ético mais elevado de toda a história da humanidade, que nem mesmo os cristãos conseguem cumprir. Porque eu pergunto a você, quantos cristãos que você conhece que se encaixam nessa definição de cristianismo? Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. E aí a bomba atômica. Porque se você viver assim, estará expressando o caráter desse Deus irritantemente benevolente, capaz de abençoar aqueles que não são dignos do seu amor, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Digo-vos, porém, a vós outros, diz o verso 27, que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. É impressionante a habilidade que alguns crentes revelam em desconstruir o conteúdo do verso 29, tornando-o inaplicável na vida de quem quer que seja. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. E aqui então o ápice. Aqui é o cristianismo a todo vapor. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, o que a Bíblia quer declarar quando afirma que nós somos nação santa? Em primeiro lugar, que nós somos miniaturas de Cristo, somos pequenos Cristos.
Em segundo lugar, que nós somos o povo que foi chamado soberanamente por Deus para a prática do extraordinário. O ordinário você não precisa de Cristo para praticar. Basta ter nascido de mulher. Mas o extraordinário, e veja só, com essas práticas todas, tendo como vínculo o amor a Deus, só o Espírito Santo. E notem bem, se nós diminuirmos o padrão, nós deixaremos de sinalizar na história o que significa ser povo de Deus e o que nos distingue em razão do fato de sermos cristãos daqueles que não conhecem a Cristo. Agora, ser nação santa significa vencer o pecado na cultura onde você está inserido. Ser santo significa uma coisa para o sueco, outra para o australiano e uma bem diferente para o brasileiro. Pergunto a vocês, o que significa ser santo num país que foi o último a abolir a escravidão? O que significa ser santo num país que foi responsável por mais de 40% do tráfico de escravos? O que significa ser santo no país dos 61 mil homicídios por ano? O que significa ser santo no país das favelas do Rio de Janeiro, das cidades do sertão do Nordeste, das comunidades ribeirinhas do Amazonas? O que significa ser santo num país que detém 700 mil brasileiros em regime de campo de concentração? O que significa ser santo num país onde um homem e uma mulher trabalham 6 vezes por semana, 10 horas por dia, enfrentam 4 horas do seu tempo no trânsito para receberem um salário mínimo, numa nação na qual, para se alugar um barraco na favela, o trabalhador tem que tirar R$500 do seu salário? Ser santo no Brasil significa, quando o garçom abre a garrafa de água mineral, você dizer muito obrigado. Ser santo no Brasil significa a empregada poder subir pelo elevador social. Ser santo no Brasil é aquele que cruzar o seu caminho e voltar para casa se sentindo amado. Se nós fracassarmos nisso, nós estaremos fracassando onde a nossa nação mais peca. Porque se essa nação tiver que ser julgada por Deus, o será pela cultura da banalização da vida humana. A vida humana não tem valor no nosso país. Intervenção federal. Depois de 44 crianças vítimas de bala perdida, conseguimos ir para as ruas na Copa do Mundo. Porque quando uma bala explode a cabeça de um menino pobre, nós não nos mobilizamos. Vós, porém, sois. Se é a igreja, essas verdades estão presentes. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esses dias um vaso santo, disse para mim, numa tremenda cara de pau, que ele é bispo vitalício da sua denominação. Que enquanto ele viver, ele o será considerado como tal. O que essa passagem está dizendo, que a igreja presbiteriana Betânia não tem dono. O que essa passagem está dizendo, que do pastor Theo até o funcionário que varre o chão, todos são mordomos. Veja só, mordomos desse povo que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, que a Bíblia chama de menina dos olhos de Jeová.
Povo de propriedade exclusiva de Deus. Não tenho tempo para me alongar nesse ponto, vou prosseguir. É isso que somos. Vamos lá? Definições clássicas sobre igreja. O que é igreja? Número 1, a comunidade dos eleitos. Número 2, eu não saberia nem como dar margem para muita definição, mas a mais linda, nós somos a comunidade dos que têm acesso. Nós temos acesso à presença de Deus. Nós somos sacerdotes reais. Nação santa. Que significa, portanto, que há uma diferença visível entre cristãos e não cristãos. E isso envolve pelo menos 3 fatos. Número 1, semelhança a Cristo. Número 2, a prática do extraordinário. Número 3, a manifestação do verdadeiro cristianismo como contraponto aos pecados da cultura dentro da qual o cristão está inserido. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo pelo qual Deus sente ciúme. Qual é a nossa missão? Em razão dessas verdades, de posse desses fatos extraordinários, sendo que somos pela graça de Deus, para o que nós somos chamados a fazer? Qual é a nossa vocação? Qual é a nossa missão nesse planeta? A resposta para essa pergunta é essencial para que uma igreja como essa defina o que cada departamento vai fazer. Aqui nós estamos diante do maior vetor missionário do Novo Testamento. Afim, agora eu vou me conter. Vou tentar aqui, não posso me emocionar. Confesso que nada é estudado, gente, de coração. Hoje eu saí da igreja mais uma vez arrasado. Porque eu pensava, quando eu tinha 20, eu falei, mas quando eu chegar aos 50, é claro que eu vou ter mais domínio próprio. É claro que esse comportamento caricato no púlpito vai dar lugar a uma coisa mais racional, mais elegante, sabe, que eu vou conseguir falar de uma forma mais calma. Esses dias um cinegrafista da Rede Globo disse para mim, rapaz, isso é um negócio complicado mesmo, esse negócio de dar entrevista, porque se você se exalta muito, as pessoas pensam, quem assiste a televisão pensa que você perdeu a razão, que você perdeu o controle, não é bom para a televisão, mas também se você não demonstra a mínima emoção, vão dizer que você não está interessado no que está dizendo. Você imagina isso no púlpito. Porque o que eu estou dizendo, isso aqui é de tirar o fôlego. Eu estou naquela fasezinha da vida, Martin Lloyd Jones dizia, a fase mais cruel da vida de um homem, a meia-idade. Aquela fase que você chega à conclusão que o seu time de futebol mais apanhou do que bateu. E que você faz um balanço do que você fez com as oportunidades que teve na vida. Aquela história do pastor pentecostal. Eu estava confessando pecados para ele se confessando comigo, e lá pelas tantas, esse pastor da Assembleia de Deus, lá de Anápolis, vira-se para mim e diz, você sabe, né, Antônio, nós temos mais passado do que futuro. Nós precisamos ver essas nossas tentações à luz do fato que nós temos mais passado do que futuro. O que são estas tentações diante do fato que o tempo que nos resta é exíguo? Nunca mais eu me confesso com o pastor pentecostal. Pois bem, então essa fase que agora eu me dou conta que eu sou há 35 anos pregador, que essa igreja fez essa crueldade comigo,
me levou a Cristo e entendeu que eu havia sido chamado para o ministério sagrado e me enviou para o campo. E agora estou eu aqui com 55 anos olhando para trás e dizendo: meu Deus, o que eu tenho a te dizer sobre essa escolha? É claro que é uma história de muita frustração, de muitos erros, de muitos equívocos. Agora, quando eu olho para esse versículo 9, na sua parte B, eu sou levado a dizer que se eu tivesse 1000 vidas para viver, eu dedicaria as 1000 ao ministério de pregação da palavra. Porque olha o que o apóstolo Pedro declara. Olha a missão da igreja no mundo: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo aqui é de tirar o fôlego, tudo é superlativo. Tudo é coisa de fazer você cair de joelhos. Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro parte da pressuposição que nós somos um povo que hoje vive na luz, que nós passamos a ver aquilo que não conseguíamos enxergar. Veja, não é que nós saímos das trevas, nós saímos das trevas e estamos numa luz maravilhosa. Não é que nós rompemos com regimes absolutistas e nos tornamos democratas, republicanos. Não é que saímos de uma ciência animista e partimos para uma ciência racional, focada em evidência. O que ele está dizendo é o seguinte: nós não sabíamos quem éramos, de onde viemos, para onde haveríamos de ir, e hoje nós sabemos. Nós conhecemos o caminho da redenção, do perdão dos pecados, conhecemos Jesus Cristo, nós estamos na luz. E veja só, e o que mais caracteriza essa vida na luz, o que ela tem mais de especial? É a capacidade de contemplar a beleza de Deus ser objeto não apenas da crença, mas do amor. De ser objeto não apenas da oração, mas do culto, da adoração, das ações de graças. E isso faz, portanto, que a igreja, olha, não quero ficar aqui de snobismo intelectual não, mas é o que o texto está ensinando, a partir dessa experiência estética, porque isso aqui é uma experiência estética. Você está na luz, conseguiu finalmente divisar a obra de arte, e ela o comoveu, ela o encantou, e hoje você vive para chamar homens e mulheres para participarem da sua experiência estética, a fim de proclamar as virtudes. O chamado da igreja é para revelar à humanidade as excelências de Deus, proclamar as virtudes. Que virtudes são essas? Unicidade, imutabilidade, infinidade, autoexistência, bondade, lealdade, justiça, graça, misericórdia, paciência infinita, e tudo isso revelado há 2000 anos no Calvário, com o Pai imolando o Filho, a fim de que a igreja pudesse se reconciliar de modo justo com seu Deus. E aí então o apóstolo Paulo apresenta um princípio missionário que antecede o chamado para a justiça social e para a proclamação do evangelho. Isso aqui é anterior à grande comissão. Porque antes de sermos chamados para pregar o evangelho, antes de sermos chamados para lutar pela justiça social, nós fomos chamados para revelar a beleza de Deus através da prática do amor e do cumprimento da grande comissão. Significa, portanto, fazermos boa apologética, defendermos a nossa fé apaixonadamente, proclamarmos Jesus Cristo. Significa o não cristão entrar aqui
E ao se deparar com a forma como nós lidamos uns com os outros, conhecer a beleza da comunhão da Trindade. Significa essa sabedoria divina ser revelada através do nosso viver sábio, prudente, inteligente. Significa a justiça divina se manifestar na história através do nosso compromisso com a causa do oprimido, com a causa do que sofre, com a causa daquele que grita e não é ouvido. Isso significa abrir grupos pequenos. Isto significa fazer missões transculturais. Isto significa cruzar desertos, mares, oceanos, montanhas e montes, para a todos declarar nesse mundo de morte, nesse mundo de injustiça, nesse mundo de crianças que têm sua vida interrompida por câncer, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu espero que Deus esteja usando essa pregação para levantar novos pastores nessa igreja. Eu espero que Deus esteja usando este versículo para levantar missionários e pessoas enfeitiçadas pela missão da igreja e desejosas de levar a cabo esse chamado, não é o chamado bendito. Gente, não é morrer pela pátria e viver sem razão, não é morrer pela democracia, não é morrer pela república, não é morrer por uma teoria econômica, uma teoria política, embora isso tenha o seu valor, mas veja só, é consagrar a sua vida à tarefa. Aqui não há espaço para erro. Vocês estão lembrados da experiência da União Soviética? Quando o muro caiu, não foram poucos os comunistas que deram cabo de si mesmos, quando perceberam que haviam dedicado sua existência a um projeto que não deu certo. Aqui é impossível errar, porque simplesmente nós estamos apontando para o ser mais excelente que existe, não há outro. Eu não tenho mais para onde apontar, eu não conheço nada mais comovente. Eu sou racionalmente movido a chamar homens e mulheres a contemplarem a beleza do meu Deus. Última pergunta. Nós já sabemos quem somos. Vimos com clareza o apóstolo Pedro revelar qual é a nossa missão no mundo. Uma pergunta final: por que somos o que somos? Por que fazemos o que fazemos? Como, meu Pai, viemos a nos tornar sacerdócio real, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Já parou para pensar nisso? Por que você? Aí a resposta gloriosa do grande apóstolo Pedro: vós sim, que antes não eres povo, mas agora fazeis parte de Israel, sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Significa duas coisas. Em primeiro lugar, houve um tempo da sua vida que você não fazia parte desse povo, você não era sacerdote, você não tinha preocupação com esses temas, não tinha uma causa digna da entrega da sua vida a ela. E o que aconteceu? O que o apóstolo Pedro diz é que ele olhou para você e se compadeceu da sua vida. Ele o tratou com misericórdia. Ele fez por você o que você não era capaz de fazer por si mesmo para se salvar. E hoje a sua vida é regulada pela misericórdia. Deixa eu dar um exemplo da minha vida. Me perdoe, eu vou repetir. Mas talvez muitos aqui não conhecem uma história, um testemunho que eu contei há pouco tempo aqui na Betânia.
E graças a Deus eu presumo que muita gente não conhece, porque pela misericórdia de Deus, depois desses anos de trabalho árduo do pastor Theo, dos demais pastores, nós estamos diante de uns auditórios mais cheios da história recente da Igreja Betânia. Isso é o início do que Deus vai fazer. Muito mais. Esse espaço aqui será pequeno para a obra pentecostal que Deus vai fazer nesse lugar. Mas o que aconteceu comigo? Eu estava no shopping Leblon, entrei no meu carro e vivi a experiência que Lutero costumava chamar em alemão de Anfechtung. Não sei, o pessoal que fala alemão, por favor, vê se a pronúncia está certa. Não sei falar em línguas, meu calvinismo não deixa. Anfechtung. O que é um Anfechtung? É um raio que cai sobre a sua cabeça. Você está lavando a louça, está trabalhando, escrevendo uma tese de doutorado, pregando, de repente você é acometido por uma crise de ansiedade, seu coração é tomado de culpa, dúvidas emergem. Isso aconteceu comigo dirigindo meu carro na Lagoa Rodrigo de Freitas. Estava dirigindo, de repente, aquela voz gelada, aquele bafo do inferno, dizendo para mim: como você ama aquela menina, hein? Estava falando da Alissa, minha filha temporã, tem um menino de 27, um de 26, e agora estou com uma filhinha de 7, com a mesma mulher. Tem que dizer isso, que meus amigos às vezes duvidam. Casou de novo, Antônio? Não, com a mesma. Mas você já parou para pensar que ela é a filha da meia-idade, né? Na época eu acho que a Alissa tinha 5. Ela com 5, você com 53. Já se apercebeu do fato de que você vai morrer bem antes e que ela vai passar a maior parte da sua vida sem a sua proteção? Gente, eu não sei se foi a proximidade lá com o estádio do Flamengo, sabe, que eu estava mais ou menos ali perto da Gávea. Sei que aquela coisa do mal veio sobre mim, e assim por trás, né, que eu já estava ali perto do Caiçaras. Então veio por trás, me pegou. Aí fui dirigindo o carro e eu fui ali do shopping Leblon, das remediações, do Caiçaras, até a entrada do túnel Rebouças, petrificado com a ideia da minha filha não ter a minha companhia ao seu lado para protegê-la. Quando eu cheguei no Maitá, perto do túnel Rebouças, o sinal fechou. E aí, eu tive uma experiência pentecostal. É possível isso? Os presbiterianos vão dizer que eu pensei bem, os pentecostais vão dizer que Deus falou comigo. Gente, eu só ouvi uma frase, 2 palavras: eu sei. Eu sei da diferença de idade entre vocês. Eu sei do que essa menina representa para a sua vida. Eu sei do quanto que você deseja devolvê-la a mim, a fim de que sua filha viva para a glória do meu nome. Gente, eu fui tomado da chamada paz que excede todo entendimento. Por naquele momento ser tomado da convicção de que essa misericórdia está sobre minha vida,
está sobre minha família, que essa misericórdia, o que é essa misericórdia? O que é essa misericórdia? É um ser todo-poderoso, infinito em poder e amor, que olha para mim a partir da minha fragilidade e sabe que eu não sou páreo para a vida. E sabe que Ele tem que regular as circunstâncias da minha existência, a fim de que não me sobrevenha tentação sobre-humana. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que nós fomos salvos pela misericórdia, e hoje nós vivemos sob o cuidado misericordioso de Deus, de maneira que estou habilitado pelo Novo Testamento a profetizar para você, e lhe dizer que do ponto que você se encontra hoje, até a sua entrada em Canaã, não passará por tribulação para a qual Deus não tem a resposta. É impossível. Você jamais ficará sem o maná no deserto. É impossível, porque Ele se afeiçoou por você, e Ele haverá de ser socorro bem presente na tribulação, porque hoje você vive na ambiência da misericórdia. Ele olha para você e sabe que você tem os seus limites, Ele regula a vida, e pelo seu Espírito assiste, de maneira que você se surpreenda com aqueles momentos em que, apesar da vida ter se voltado contra você, o Espírito lhe concedeu a capacidade de ver o invisível, de esperar contra a esperança, de dizer para Golias: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então vamos lá? Fazer a síntese. Quem nós somos? Quem nós somos? Se nós, veja só, se nós compreendermos quem somos, vai ser coisa de botar a mão na boca para não orar em mistério. Se você entender a doutrina, é coisa de querer dançar. Vamos lá. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não tenho mais o que fazer pela sua vida a partir desse momento. Já declarei tudo o que eu poderia declarar. Não há consolação maior do que essa. Se levanta a autoestima, isso traz paz, alegria, vontade de celebrar a vida e debochar do diabo. É isso que nós somos. Pois bem, por que somos o que somos? Pela misericórdia. Não é comovente? Ele olhou para você e disse: você não vai chorar, você não vai se desviar, não vou deixar que você se perca, você é meu. Misericórdia. Sendo assim, o que nos cabe fazer? Qual é a nossa missão no mundo? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Coisa linda, gente. É mais ou menos o seguinte: você está lá em Paris, vamos dizer assim, né? Vamos sonhar. Aí está o seu companheiro lá, de viagem, querendo ir para a Galeria Lafayette. Está pensando em termos de calça, casacos, sapatos e tal. Mas você quer mantê-lo no Louvre. Você diz o seguinte: olha, tem coisa aqui interessante que vai marcar mais a sua vida nesse museu do que na Galeria Lafayette. Eu quero que você tenha uma experiência estética nesse museu. Eu quero que você conheça suas obras de arte. Eu quero que você se depare com aquilo que vai santificar as suas afeições, que vai fazer com que você tenha contato com uma beleza que pode emancipar o seu espírito. Esse é o nosso chamado. Vem comigo ver essa obra de arte. Contemple o meu Pai, contemple o Deus que enviou o seu único Filho, contemple a Trindade, e o tempo inteiro gemendo para que o Espírito Santo produza o apocalipse, a revelação, a fim de que as escamas caiam dos olhos
e aquele para quem estamos anunciando o Evangelho seja levado a dizer: Jesus é o lírio dos vales, a estrela da manhã. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.